Isaías capítulo 61, abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar a leitura. Diz assim, eu quero que você observe o quadro que está em volta do texto, tá bom? O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim. Essa é uma profecia a respeito de Jesus, que o Espírito do Senhor estaria com ele, e diz assim, porque o Senhor me ungiu. Houve uma ação de Deus para pregar boas novas aos mansos. Nós vimos hoje de manhã o que é ser manso na escola bíblica dominical. Ser manso não é só ser calmo. Ser manso é a capacidade que uma pessoa tem de esperar em Deus, de aguardar em Deus. Então mansidão não é simplesmente, vamos dizer assim, ser calmo. Jesus veio pregar o Evangelho, as boas novas aos mansos, aqueles que têm capacidade de, diante das aflições e das tribulações, das adversidades, se manter esperançoso e confiante de que Deus vai agir, amém? Então, hoje à noite, o Espírito do Senhor está aqui para dizer para você se manter esperançoso, calmo, confiante em Deus, de que Ele está olhando suas aflições, amém? E a seu tempo, não no nosso tempo, mas na hora e no momento certo, a resposta virá. Então veja que o Evangelho é pregado, e Jesus foi ungido para dizer às pessoas, apesar daquele tempo de aflição que Jesus veio nos dias de rei Herodes, com as matanças dos primogênitos. Você imaginou, irmãos, cada criança, cada menino que nascesse, Herodes mandou matar? Imagine que aflição terrível para os pais, coisa terrível. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou naquele tempo para ser esperança, para ensiná-los que Deus tem o momento certo de agir. E às vezes, sabe o que acontece? Nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus como o melhor para a nossa vida, porque às vezes nós também temos alguns sentimentos dentro da gente, alguns desejos dentro da gente, e nós muitas vezes, quando esses desejos não acontecem como nós esperamos, nós temos aí um sentimento de frustração em relação à nossa vida com Deus. Mas Deus tem a hora certa e o momento certo, amém? De agir, de mover as coisas, de mudar as coisas. Então, o Espírito do Senhor havia ungido Jesus para fazer o quê? Para trazer esperança, para mostrar para as pessoas que elas poderiam confiar em Deus, e que a vontade de Deus é sempre o melhor para a nossa vida, amém? Amém, meus irmãos? Mesmo que não seja algo que a gente espera, a vontade de Deus é sempre o melhor para a nossa vida. Então diga para o seu irmão assim, apesar das lutas, diga para ele, apesar das adversidades, apesar dos problemas, diga, apesar das mortes, vamos se manter o quê? Confiantes e alegres em Deus, amém? O Senhor está conosco, e Ele sabe a hora de trazer as respostas certas para a nossa vida. Mas olha o ambiente que está em volta do texto, diz assim, enviou-me para restaurar os contritos de coração, os entristecidos. Olha o que diz o texto, alguém que está abatido, alguém que está triste, alguém talvez que esteja debaixo de depressão por causa de eventos e circunstâncias que estão acontecendo. Então, veja, o ministério de Jesus era um ministério poderoso, porque ele vinha para consolar os que choram. É muito interessante isso. Ele vinha para, vamos dizer assim, para ajudar as pessoas a manter, uma atitude interna de confiança em Deus e de dependência de Deus, amém? Na questão do Eric, por exemplo, quem poderia ir lá naquela alfândega? Quem poderia entrar naquele aeroporto? Quem poderia falar com as autoridades? Só Deus, amém? É Deus. Então assim, nós temos que nos manter confiantes, nós temos que nos manter debaixo da dependência de Deus,
sabendo que Deus é provedor, sabendo que Deus é capaz de agir, de se mover, porque Deus está atento às aflições e tudo que acontece em volta de nós, Deus está atento, amém? E a seu tempo Ele vai agir. Então nós precisamos aprender dependência de Deus, né? Diante das coisas que estão. Quem pode, por exemplo, entrar numa UTI e tirar a nossa irmã de lá? Ninguém, nem a família pode visitar, nem o pastor. O nosso irmão, né, ligou o marido dela dizendo assim: puxa, eu queria tanto levar o pastor para fazer uma oração. Não pode entrar pastor, não pode entrar familiares, não pode entrar ninguém. Mas Jesus pode entrar naquela UTI, desde que a gente confie nele e tenha essa certeza de que Ele é aquele que nós podemos depender. E no campo missionário não existe outra alternativa a não ser depender de Deus. Não existe outra alternativa a não ser depender de Deus. E às vezes o Eric manda alguns áudios, e a gente às vezes eu mando de volta para ele, exatamente falando sobre isso. Eric, o campo missionário é um lugar de dependência de Deus, amém? Confie em Deus, fique firme aí, Deus vai cuidar de todas as coisas, e é preciso que a gente aprenda isso. Mas o ambiente aqui do Evangelho, olha que interessante, é um ambiente para restaurar os contritos de coração. O ambiente do Evangelho, da proclamação do Evangelho, proclamar liberdade aos presos e abertura de prisões aos presos, anunciar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que estão tristes. E ele diz mais: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória, amém? Em vez de cinza, lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então veja, nós nos entristecemos muitas vezes porque estamos vivendo, por exemplo, perdas. Nós nos entristecemos muitas vezes porque estamos vivendo doenças. Nós nos entristecemos porque por causa da dificuldade financeira que está acontecendo no nosso país, não é verdade? Quantas famílias, quantos negócios aí sendo afetados por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, amém? E o Espírito do Senhor está também sobre a tua vida, e Ele te ungiu, amém? Olha que coisa fantástica, para lhes dar glória em vez de cinza no sentido de luto, né? Óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado. E veja, quando o Espírito de Deus está agindo nas nossas vidas com liberdade, o versículo 4 diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados. Por exemplo, ali no Iraque, naquela região ali, houve muitas guerras, irmãos. As casas foram destruídas, foram bombardeadas. Os negócios, cidades inteiras foram destruídas. Olha o que o texto está dizendo: vocês foram chamados, o meu Espírito está em vocês. É uma profecia a respeito de Jesus. Mas nós sabemos que é a missão da igreja: edificar lugares antigamente assolados, ambiente de destruição, restauração, os anteriores destruídos, e renovação das cidades destruídas de geração em geração. Então veja que o Evangelho é uma resposta para esse ambiente de aflição, para as pessoas que estão sofrendo, para aqueles que estão tristes. Ele diz mais, né? E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Agora, irmãos, o que é importante?
Quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava sobre Jesus, e ele entra na sinagoga e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, que verdade está ali? A verdade é que neste momento, exatamente nesse momento, Jesus estava dizendo assim: eu e o Pai somos um. Nós somos um agora. O Espírito de Deus está em mim, eu estou no Pai, Ele está em mim, e por causa dessa, vamos dizer assim, dessa fusão poderosa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tudo poderia ser mudado, tudo poderia ser transformado. Hoje nós vimos aí na escola bíblica que a palavra bem-aventurado quer dizer o seguinte: lugar de favor divino. Em outras palavras, uma pessoa bem-aventurada é aquela que abriu seu coração para que o reino de Deus habite em você. Você é o lugar aonde o reino de Deus está presente. Amém? Diga amém. Você é esse lugar aonde o favor de Deus está operando. Você é esse lugar aonde pode acontecer essa restauração completa, não só da sua vida, mas de tudo que está em volta. Nós somos esse lugar. E a palavra bem-aventurado quer dizer graça, quer dizer bênção, quer dizer que nós somos um recipiente das bênçãos de Deus, do favor de Deus, não só para a nossa vida, mas também para tudo que acontece ao nosso redor. Agora, é bem o que foi dito aqui no início: nós precisamos ter um relacionamento com Deus íntimo, irmãos, porque se Deus está em mim e eu estou nele, tudo pode ser mudado. Mas se Deus é o outro, se Ele é um estranho, Jesus estava falando que Ele e o Pai eram um. O Espírito do Senhor está sobre mim, eu e o Pai somos um. E o ministério de Jesus vai começar exatamente no momento do seu batismo. Quando ele é batizado, ele é ungido com o Espírito Santo, e ele vai para o deserto, ele vence as tentações. Por que nós não estamos vencendo as nossas tentações? Não é? Ele vai em direção às pessoas que estavam presas, cativas, cegos, aleijados. Ele vai em direção às pessoas, e a Bíblia diz então que tudo começa a ser transformado, porque ele e o Pai eram um. Agora, se o Espírito de Deus habita em nós, o que está distanciando ou atrapalhando essa liberação da unção de Deus? É a nossa maturidade, é a nossa comunhão com Deus. Então eu não posso tratar Deus como o outro, como alguém distante de mim, que eu me encontro a hora que eu acho que eu devo me encontrar. Precisa haver essa fusão. E a Bíblia diz que porque o Espírito Santo estava sobre ele, todas as coisas eram possíveis. Todas as coisas havia uma ação, uma mistura, né, entre a alma de Jesus e Deus. Havia ali toda uma fusão. E essa intimidade não era apenas Jesus, homem ali, era Deus, Deus se manifestando. Então é muito importante nós aprendermos essa verdade. Que verdade, pastor? Que Deus habita em nós, amém? Que Deus está na sua vida, que você é um lugar da graça de Deus e do favor de Deus. E quando você orar, quando você levantar suas mãos, quando você abrir a sua boca, é Jesus, e deve ser Jesus, amém? Aí vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver restauração, cidades vão ser reconstruídas, porque nós somos esse lugar do reino de Deus. Jesus foi uma resposta de Deus ao pecado, e como resposta de um clamor de uma geração. E nós também precisamos ser essa resposta. Por que o diabo ainda está assolando nossa vida? Por que nós não vencemos ainda as tentações? Por que, irmãos, que ainda diante de problemas que estão acontecendo, não há uma manifestação da glória de Deus? Porque nós precisamos ser um com Jesus. Nós precisamos trazer Jesus. Deus e Jesus eram um. Moisés e Deus eram um.
quando ele vai para o alto do Sinai, que a sarça arde diante dele, ele e Deus se tornam praticamente a mesma pessoa. Deus estava em Moisés e Moisés estava em Deus, e essa intimidade fez com que ele fosse em direção ao Egito, e sinais, maravilhas, milagres aconteceram no Egito, porque Deus estava se movendo na vida de alguém. E nós precisamos aprender isso, amém? Quando Deus se move na vida de alguém, vai trazer uma consciência muito grande de santidade. Quando falta santidade, irmãos, isso é um reflexo de que Deus não está se movendo e nós não estamos nos movendo nele. Porque Jesus, porque ele tinha essa intimidade com Deus, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, eu e o Pai somos um. Ele não pecou. E a Bíblia diz assim, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então quer dizer o seguinte, que se eu estiver em Deus, Deus estiver em mim, esse conceito precisa entrar no nosso coração. Ou seja, eu preciso misturar a minha alma com a de Deus, todo dia, a fim de que a hora que você chegar diante de cidades e lugares assolados, a hora que você chegar diante de pessoas tristes, a hora que você chegar diante daqueles que estão presos e cativos, você seja uma resposta de Deus para essas pessoas, amém? Então é muito importante aprender isso, né? Jesus parecia com Deus, irmãos. Ele falava como Deus, ele pensava como Deus, ele agia como Deus. Por quê? Porque ele e Deus eram um. Nós precisamos falar como Deus, nós precisamos agir como Deus, nós precisamos construir uma vida cheia do Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer é assim, nós precisamos ter essa fome. Fome, irmãos. Quem já passou fome? Quem já teve a experiência de ficar com fome? Irmãos, quando a gente está com fome, eu vou falar uma coisa para você. Qualquer coisa que você come fica deliciosa. Sim ou não? Você pega um pé de alface ali, né? Eu não gosto de alface. Mas você come, quando você está com fome, o alface como se fosse um bife. Porque quem já passou fome sabe o que eu estou falando. Tudo fica o quê? Delicioso. Então, veja, o que está acontecendo com a gente? Cadê a fome de Deus? Cadê a fome do reino de Deus? Então, é muito importante nós aprendermos isso. Precisa haver em nós, a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado, abençoados são aqueles que são lugares da graça de Deus, que recebem o auxílio e o favor de Deus todos os dias na sua vida. E diz assim, e aqueles que têm fome e sede de justiça. Nós vimos hoje na escola bíblica dominical que justiça quer dizer o seguinte: aqueles que têm fome e sede de viver uma vida segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. A justiça, Jesus, quando estava diante de João Batista para ser batizado, João Batista não queria batizá-lo, e Jesus falou assim: importa que se cumpra toda justiça. Importa, João, que eu obedeça tudo que está escrito a meu respeito na palavra. Então o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender o seguinte, que nós vamos ter anseio, irmãos, pelas coisas de Deus. E esse anseio, ele só vem quando eu e Deus somos um. Quando Deus não é o outro, que a hora que der na louca na minha cabeça, eu vou atrás dele. A hora que, sei lá, eu escolher um horário lá do meu dia, então eu vou lá me encontrar com ele. Não é assim, irmãos. Nós somos esse lugar que Deus habita, amém? Deus está conosco todos os dias, amém? Agora nós temos que ser um com ele, nós temos que fluir nele.
Então, nós precisamos ansiar por um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus. E é interessante quando você lê as histórias dos avivamentos, irmãos, que todo avivamento importante na história da igreja aconteceu quando pessoas tiveram fome e sede de Deus. Começaram a orar, começaram a jejuar, começaram a buscar a Deus, começaram a olhar para as circunstâncias da sua vida e dizer assim: eu não quero viver isso mais, não estou aguentando. Se tem alguma coisa, escute o que eu vou te falar aqui agora, se tem alguma coisa na sua vida que está te afligindo, irmãos, que você não está aguentando mais, seja lá o que for, preste atenção no que eu vou te falar. Comece a buscar a Deus em relação a isso. Comece a dizer: Deus, eu não quero mais isso na minha vida, eu não aceito mais isso na minha vida, porque a Bíblia diz que Deus está atento às orações do seu povo. Deus está olhando, está com os ouvidos inclinados. E quando nós começamos a fazer isso, então avivamentos acontecem quando alguém olha, por exemplo, para uma situação de destruição, de tristeza que está acontecendo em determinado lugar, ou na sua própria vida, e começa a buscar a Deus. E como resultado disso, Deus vem, Deus se manifesta, e aí você cresce com Deus, e chega uma hora que não é você mais, é você e Deus. Vocês são um agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falou. Ele entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías e diz assim: hoje isso se cumpre, eu e Deus estamos aqui agora. E ele sai para o seu ministério. Há uma fusão, há uma mistura poderosa ali. E aonde Jesus chega, tudo é mudado, tudo é transformado. Então, ou seja, ore mais, leia mais a Bíblia, querido, busque mais a Deus. É muito importante entender isso, porque senão quando nós vamos sair para consolar os tristes, nós não temos nada para fazer. Quando há alguém preso, por exemplo, seja na bebida, nas drogas, qualquer coisa, não há força e poder para libertar, não há unção de Deus para resolver aquilo. Então é muito importante, né, nós aprendermos estas coisas. Então nós precisamos começar, vamos dizer assim, a orar, a buscar mais a Deus, irmãos, a separar um tempo de qualidade, não um tempo qualquer, mas a trazer Deus para a nossa vida. Eu achei muito interessante, fiquei muito contente, viu, Ariane, com a sua notícia. A hora que você me ligou, eu estava um dia meio, né, meu pai tinha acabado de falecer, né, mas a hora que você ligou, me alegrou o meu espírito. Por quê? Ela falou assim: olha, pastor, se cumpriu tudo certinho que o senhor falou naquele dia. Foi o que ela falou. Então, quando ela dá esse testemunho, e quando a gente escuta essa bênção, né, é maravilhoso. A gente descobre o quê? Que Deus está aqui. Amém? Que Deus está presente, que nós somos esse lugar do favor divino. Nós, a igreja, nós somos esse lugar onde as bênçãos presentes e futuras serão depositadas. Amém, irmãos? Elas nos alcançarão, porque o reino de Deus está em nós. Então eu vou sair para o meu dia a dia sabendo que Deus está em mim. Eu vou lidar com os meus problemas, seja eles quais forem, sabendo que Deus está em mim, porque o Espírito do Senhor está em nós, Ele habita em nós. E Deus fez, eu não sei como Ele fez isso, mas Ele veio morar dentro da gente. O que isso quer dizer? Quer dizer que Ele está tentando ser um conosco, porque a hora que Ele for um, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, haverá, irmãos, uma liberação do poder e da glória de Deus como nós nunca vimos na nossa vida. E o diabo trabalha todos os dias na sua vida e na minha vida, a nossa carne trabalha todos os dias na minha vida e na sua vida, para que você não seja um com Deus, para que você trate Deus como o outro, né? Ó Deus, tudo bem aí? Como é que o senhor está? E aí, Deus? Não, não é isso, nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos um. Irmãos, o chamado que nós temos é extraordinário. É como uma música bem tocada. É como, vamos dizer assim, uma sinfonia perfeita. Assim deveria ser. Você e Deus, Deus e você, a sua alma com Deus, a alma e o coração de Deus
com você. Os dois se tornam um, sem intimidade, né? Ou seja, é o homem fundido em Deus e Deus fundido no homem. Quando isso acontece, coisas extraordinárias vão começar a acontecer em volta da gente. Amém? Vocês estão me entendendo aqui? Você tem que ir além, irmão. Você precisa dar um passo a mais hoje à noite aqui. Nós vamos sair dessa rotina. Que rotina, pastor? Vou para o culto. Que dia eu vou? O dia que der certo. Eu vou orar. Quando você vai orar, irmão? Quando eu sentir. Eu vou ler a Bíblia. Tá, quando você vai ler a Bíblia? Quando eu pego a Bíblia e vou ler mesmo, porque eu gosto de ler a Bíblia. Não é isso. Nós temos que dar um salto. Nós temos que trazer Deus. Ou seja, bênçãos vão começar a acontecer e devem acontecer através de nós. Você sendo um com Deus. Era isso que Jesus estava falando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estou em fusão com Deus. Perfeita. E agora, o meu ministério é o seguinte: reconstruir, restaurar as cidades destruídas. O meu ministério é dar alegria aos tristes. O meu ministério é restaurar, é trazer vida, trazer libertação. E a hora que Jesus sai, irmãos, para desenvolver seu ministério, nada era impossível, porque Ele e Deus eram um. Corpo, alma, não é só o espírito, não é só sentir que Deus. O seu corpo tem que se mover em direção a Deus. Sua casa tem que se mover em direção a Deus. É o corpo, é corpo, alma, espírito, mente conectado com Deus. E quando faltam essas coisas, você, tudo que há em mim, tudo que há em mim, né? Eu tenho tudo que há em você. Deus tem tudo que há na gente e nós temos tudo que há nele. Então nós precisamos dar um passo de intimidade. E nós estamos num tempo agora onde Deus vem falando que Ele vai restaurar primeiro os nossos corações, a nossa intimidade com Ele, para depois Ele restaurar o lado externo. Tem gente querendo dar vida para coisas externas, sem Deus restaurar você primeiro, sem você ser esse lugar perfeito de louvor, de adoração a Deus. Não funciona isso, irmãos. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas queremos o Deus que abençoa. Nós queremos que as bênçãos caiam todo dia na nossa vida, mas nós queremos ficar todo dia com Deus. Então é muito importante. Você tem que dar tudo para Deus no sentido de entrega. E aí Deus dará tudo para você no sentido de tudo que Ele é. Você vai conhecer de verdade e de fato. Então nós, irmãos, há situações que só Deus pode mudar. Não há ninguém que pode mudar. Até que Deus venha, nada muda. Você fica ali se degradando com a situação, 1 mês, 2, 3, 1 ano, não muda. Por quê? Porque é Deus que pode mudar. E para que isso aconteça, você já foi chamado para ser esse lugar onde o reino de Deus está. Então nós precisamos trazer a nossa vida debaixo de autoridade. Nós precisamos estudar a palavra para saber o que está acontecendo com a gente. Irmãos, pode surgir uma fé em você quando você se mistura com Deus. Sua alma pode estar tão alinhada com Deus que você vai saber até coisas que você não sabe. Você vai ter resposta para situações que você nem imagina. Você vai se mover no espírito. E o resultado? O resultado está aqui. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Há famílias que estão caindo no mesmo problema de geração em geração. Anunciar o ano, o dia, quando Moisés se uniu com Deus naquele alto, daquele monte Sinai, irmãos. Quando ele, morreu. O que morreu ali? A sua vontade. O que o Senhor quer? Quais são os seus planos para mim? Eu quero que você desça agora. 100% de concentração, Moisés. Desça e vá libertar o meu povo do Egito. E ele então se consagra. O que é consagração? Consagração, irmão, só acontece quando o meu eu morre. Quando as minhas vontades são colocadas em segundo lugar.
Não existe consagração. A gente fala de consagração, eu vou ter um tempo de oração, vou ter um tempo de Jesus. Isso não é consagração. Consagração é quando você desaparece e fica Deus. Deus. Foi isso que aconteceu com ele. Ele conseguia ouvir, ele conseguia perceber a vontade de Deus. Ele falava, não era ele que falava, era o próprio Deus falando através dele. Ele falava, ó, vai acontecer isso aqui, acontecia. E foi Deus, como o irmão Sebastião falou, que tirou o povo do Egito. Não foi Moisés. Foi a manifestação de Deus na vida dele. Ou seja, Deus estava ali, ele era um com Deus. Então ainda nós estamos andando com Deus, irmãos, como se fosse alguém que a gente chama a hora que a gente precisa, ou que de repente num determinado momento da nossa vida a gente se encontra com Ele. Você não pode se encontrar com Deus. Você não veio aqui para se encontrar com Deus. Deus já está com você faz tempo. Só que você, às vezes, a gente não percebe essa presença. A gente passa o dia todo, muitas vezes, sem perceber essa presença. Daniel queria ver a libertação do povo da Babilônia. Ele já era um homem importante na Babilônia, mas ele não conseguia. O que ele fez, irmãos? Quem sabe o que ele fez? Ele passou a orar, ficar de joelho todos os dias. E diz o texto que ele orou durante 21 dias, até que veio uma resposta. E o anjo lá falou com ele, né? Falou assim, olha, a história é a seguinte, já era para ter chegado aqui há muito tempo, mas houve muita resistência para chegar aqui. Então Daniel vai ver a libertação do povo da Babilônia, porque ele orou, ele jejuou, ele buscou, ele teve fome de ver aquilo acontecendo. Então se nós queremos ver as coisas acontecendo, não só na nossa vida pessoal, irmãos, por favor, nós precisamos ter fome e sede de Deus e desejo de ver as coisas acontecendo no reino de Deus também. Não é só na minha vida pessoal, não é só nas coisas que eu quero, que eu desejo. Nós temos que chorar e ter fome por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Nós temos que chorar e ter fome, né, e sede de justiça, porque o pecado tem suas consequências e há muita gente em volta da gente, inclusive dentro da nossa própria casa, debaixo do jugo do pecado. Nós temos que ter fome das coisas de Deus também, porque é isso que o sermão das bem-aventuranças falam ali. Não é qualquer fome, não é qualquer lágrima, não é qualquer choro. Nós podemos chorar por coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas nós estamos chorando pelas almas que estão perdidas. Você chorou, nós choramos essa semana por aqueles que estão sendo escravizados pelo pecado aí fora. Nós estamos chorando por aqueles que não conhecem a Jesus. Que choro é esse? Que lágrima é esse que está saindo dos nossos olhos? Às vezes as lágrimas que estão saindo dos nossos olhos são aquelas que dizem respeito à nossa vida. Não há problema, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, amém? Mas há muitas lágrimas que estão acontecendo aí fora, e muito choro que está acontecendo aí fora, que não tem nada a ver com a sua vida. Tem que haver o quê? Fome e sede de Deus, para que essas vidas sejam alcançadas. Pode ser que haja pessoas dentro da sua própria casa que estão caminhando, indo para o inferno. Sabe, tem que ter sede, tem que ter fome de Deus. Então eu queria hoje à noite que nós tomássemos uma decisão, irmãos. Não vai haver avivamento sem decisões. Não se enganem. Quando Jesus disse que o Espírito Santo estava sobre ele está dizendo, como Paulo disse, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo assim, ó, eu e o Pai somos um. Nós vamos mudar, nós vamos tomar as decisões. Que decisões, pastor? Espirituais. Se não, meu irmão, você pode ser alvo de uma libertação, mas isso não será permanente. Você pode ser alvo de uma visitação de Deus, de uma cura extraordinária de Deus, mas pode ser que isso não seja permanente na sua vida. Você pode conhecer de ouvir falar Deus, porque viu Deus fazendo alguma coisa, mas você não o conhecerá intimamente. Então é preciso mudar, e nós estamos num tempo de mudança, amém? Amém, meus irmãos? Esse segundo semestre, nós queremos ouvir o choro daqueles que estão indo para o inferno. Nesse segundo semestre, nós queremos ter fome e sede de justiça. Nós queremos ter esse anseio de um relacionamento com Deus, segundo a palavra, irmãos. Está acontecendo hoje, tem muito relacionamento com Deus que não é segundo a palavra, é segundo o que a gente pensa e acha. Isso não é relacionamento com Deus. Jesus teve um cuidado no seu ministério, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, de cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. Se ele ia para Nazaré, ele ia porque estava escrito.
Se ele foi falar com a mulher samaritana, é porque havia uma profecia ligada a essa ação, e ele se apresenta. Se ele entra em Jerusalém, foi para cumprir os mandamentos de Deus. Então nós não vivemos para nós mesmos, nós temos que viver para cumprir os mandamentos de Deus. Então eu quero encorajar você a ter uma experiência real de santificação. Eu quero encorajar você. O que é uma experiência real de santificação? É tirar o eu, irmãos. Enquanto eu estiver governando, não haverá domínio de Deus. Enquanto você estiver mandando, não haverá domínio de Deus, né? É o triunfo. Uma experiência real de santificação é o triunfo divino sobre o pecado e sobre si mesmo. Eu não tenho que vencer só o pecado, eu tenho que vencer a mim mesmo, porque há uma luta dentro de mim todo dia para que eu não permita que esse reino flua dentro de mim. Então é preciso que a gente seja um com o Senhor. Amém? Amém, meus irmãos?